Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo. Esse é o primeiro de uma série de vídeos, entre 4 e 5 vídeos que vamos estar postando essa semana. Nós vamos estar falando sobre arrependimento, a importância do arrependimento, um arrependimento verdadeiro, puro, sincero, os frutos que esse arrependimento produz. Enfim, a ideia é que esses vídeos simples e objetivos possam trazer ao nosso coração uma reflexão. Desde quando nós começamos no cristianismo, aquele dia em que nós proclamamos com os nossos lábios arrependimento e reconhecemos quem Jesus é, e fomos transportados das trevas para a luz, como diz as Escrituras, quando nós nos tornamos uma nova criatura, como diz Paulo aos 2 Coríntios, até os dias de hoje, principalmente hoje, dias turbulentos onde a nossa fé tem sido desafiada. A ideia é nos trazer a reflexão se no meio dos nossos familiares, se no nosso trabalho, na nossa escola, dentro do ônibus, no ponto do ônibus, ou seja, na nossa vida diária, cotidiana, o arrependimento que nós todos os dias proclamamos, se ele tem produzido frutos e as pessoas têm enxergado esses frutos de arrependimento em um simples abraço, em um simples aperto de mão, em um simples bom dia, em um simples diálogo, uma simples conversa. Então, nós vamos analisar a nossa vida durante essa semana, pautados nas Escrituras, naquilo que o Evangelho nos fala sobre o que é arrependimento. Tá bom? Então hoje nós vamos começar assim, arrependimento, características de arrependimento, o que é arrependimento? Tá bom? Arrependimento, talvez você já tenha lido ou ouvido, né? Arrependimento vem de uma palavra grega que é metanoia. No sentido mais rudimentar da palavra arrependimento, está falando de uma mudança de mente. Porém, como eu já compartilhei uma outra oportunidade, esse arrependimento, essa mudança de mente, ela não é simplesmente uma mudança de mente no âmbito intelectual, mas é uma mudança de mente que faz com que todo o meu comportamento ético, moral, seja também mudado. E isso tudo acontece no momento em que nós reconhecemos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, recebemos o Espírito Santo e ele faz essa aplicação da salvação em nós, mudando o nosso caráter, mudando a nossa postura, mudando a nossa mente, mudando a nossa conduta, nos moldando segundo o caráter cristão, o segundo o caráter de Cristo, moldando e nos levando a pautar a nossa ética, a nossa moral, os nossos princípios dentro das Escrituras. Então, arrependimento, que vem dessa palavrinha metanoia, tem como significado mudança de mente, mudança de conduta, mudança de postura, de hábito, de ações. Isso fica muito mais evidente, como eu já disse, quando nós nos tornamos seguidores de Cristo. Quando nós nos tornamos seguidores das Escrituras, quando o Evangelho passa agora a ser o centro da nossa vida, quando Jesus passa agora a ser o centro da minha vida e da nossa vida. Então, arrependimento tem essa característica, mudança de comportamento, mudança de mente. Nós também atrelamos, o sentimento de arrependimento com o sentimento de tristeza, de remorso. Como assim? Bom, quem não pode olhar para trás e se arrepender do que fez um dia? A gente olhar para trás e pensar, poxa vida, eu podia ter feito aquilo diferente. Se arrependimento matasse, quantas vezes a gente já não disse isso? Ou talvez não precise ir tão longe assim, talvez ontem. Ontem a gente disse alguma coisa, a gente agiu de uma forma, pensou de uma forma, olhou o que não deveria olhar, deixou pensamentos maus descerem para cá. Isso tudo a gente olha, o Espírito Santo martela em nós e a gente se arrepende, vem aquele sentimento de remorso. Talvez o sentimento mais comum que deveríamos ter é aquele momento onde a gente lembra-se, Poxa vida, a Escritura me chama para uma vida reta,
íntegra, cotidiana de relacionamento com Jesus, e eu nem sequer peguei nas escrituras essa semana. Eu nem sequer falei com Jesus essa semana, eu nem sequer pedi para ele guardar o meu dia. E isso nós costumamos chamar de pecado de omissão, né? E quando a gente pensa assim, logo vem aquele sentimento de remorso, de tristeza, de arrependimento. Arrependimento, quando nós olhamos para a pregação dos apóstolos, o arrependimento, o conceito de arrependimento dentro da pregação dos apóstolos é simplesmente arrependam-se dos seus pecados, creiam em Cristo, sejam batizados. Então nós temos esse conceito de arrependimento na pregação dos apóstolos também, como arrependimento de receba as Escrituras, receba Cristo, creia em Cristo, seja batizado, receba o reino, seja batizado. Então nós temos esses conceitos de arrependimento, esse sentimento que nós atrelamos a arrependimento, e também quando nós olhamos para as Escrituras e enxergamos dentro da pregação dos apóstolos esse conceito de arrependimento. Creia em Cristo e seja batizado. E o arrependimento pregado pelos apóstolos era justamente esse: muda sua mente, muda sua conduta, deixe Jesus mudar a sua vida e te tornar uma nova criatura, que é o que Paulo vai pregar em 2 Coríntios, dizendo pra gente que todo aquele que está em Cristo, ele agora é uma nova criação. As coisas velhas, as velhas práticas, as velhas condutas, os velhos pensamentos, todas essas coisas passam e tudo se faz novo. E eu vou encerrar trazendo um pouquinho do conceito de arrependimento no Velho Testamento. No Velho Testamento, nós temos algumas características de arrependimento. Nós temos aquele arrependimento cultual ou religioso. O culto a Deus havia sido estabelecido pelo próprio Deus no Antigo Testamento. E tinha que ser observado uma série de regras, de leis, de posturas para as festas, para os cultos, para os sacrifícios, e muitos desses eram para ser observado em arrependimento. Para quê? Para que houvesse aceitação da parte de Deus em relação ao povo de Israel. Por exemplo, quando o Israel procedia de forma infiel a Deus, eles observavam uma série de questões. Eles tinham dia de jejum, por exemplo, específico, períodos de jejum específicos, usava-se muitas vezes roupa de saco. Alguns dizem que roupas desconfortáveis eram usadas para trazer esse desconforto físico. Cinza era colocado sobre as vestes, sobre a cabeça. Então havia também orações específicas, hinos específicos, tudo isso em forma de arrependimento. Dias de arrependimento, celebrações de festas em dias específicos, também como símbolo não só de memória, mas também de arrependimento. Então todas essas questões do Velho Testamento também são símbolos de arrependimento externo, mas que aconteceu interiormente. O povo se arrependia de todo o seu coração e havia a necessidade de externar esse arrependimento das seguintes formas, como a gente mencionou aqui: dia de jejum, horas de jejum, tipos de comida que se comia e não comia, tipos de consagração, tipos de sacrifício, oração, cantos de arrependimento. Isso tudo era senão uma demonstração externa de algo que aconteceu aqui dentro. Por isso que a gente quis começar com esse assunto nesse primeiro vídeo. Arrependimento. O que é o arrependimento? Características do arrependimento: uma mudança de mente, de postura, de conduta. Quando as pessoas olham para a gente, elas vão enxergar aquilo que nós chamamos de fruto de arrependimento. Muitas vezes nós não vamos precisar usar os nossos lábios, mas externamente, como eu me porto, como eu falo, como eu me comporto entre as pessoas, isso tudo vai demonstrar que um dia, de fato, eu me arrependi de verdade dos meus pecados. Então esse primeiro vídeo vem falar sobre características ou o que é arrependimento. Então o arrependimento, ele dentro das Escrituras, no Novo Testamento de forma mais específica, é essa mudança de conduta, de comportamento. E eu encerro com
Marcos, capítulo 1, versículo de número 4, que diz assim: assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Fique com essa reflexão. O verdadeiro evangelho puro e simples nos chama a uma mudança de mente, de conduta, a um arrependimento verdadeiro, que de forma até mesmo exterior demonstre um arrependimento que aconteceu aqui dentro, aonde fomos transformados de pobres, velhos, miseráveis pecadores a uma nova criatura em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.